Olá, muito boa tarde. Nós somos a Quinta Técnica. Eu sou Fausto Arruda Botelho e aqui ao meu lado está meu sócio Fernando Ferreira Bonilha, que acabou de entrar de sócio conosco na Constop e a partir de agora vai estar fazendo aqui também aparições na Quinta Técnica. O Fernando é um velho amigo meu. Nós nos conhecemos há muitos e muitos anos e eu acho que a característica que eu sempre admirei muito no Fernando é que ele tem uma análise técnica simples, exatamente como é a nossa análise técnica aqui. E então, Fernando, queria que você contasse um pouquinho como é que você veio parar aqui na Constop para os nossos ouvintes. Claro. Então, eu quero dizer que é uma satisfação aqui estar com vocês todos aqui hoje. E nós vamos parar aqui, como o Fausto diz, nós já nos conhecemos já há muitos anos. Aliás, o Fausto foi quem me proporcionou o primeiro contato com análise técnica, lá em 1900 e... Pode falar, em 86? se não foi 85, mas eu acho que foi 86. E era uma época muito interessante do mercado. O mercado estava eufórico, né? Com aquele congelamento de preços e tal. E de repente eu... Plano cruzado, hein? Plano cruzado. Eu usei o conceito do... Pela primeira vez o conceito do stop no índice futuro Bovespa. Perto lá do pico lá, e foi um sucesso total. E eu era um menino na mesa lá, e os velhão lá, tudo vendo o mercado cair, não acreditando, né? Eu falei, nossa, isso aqui, é por aqui mesmo que eu tenho que ir. Bom, eu estava tentando colocar aqui o IBV e Ibov aqui, dessa época. Mas pode falar, Fernando. Então. E desde então a gente tem contatos assim esporádicos com o Fausto, e mais ultimamente, quando ele montou o fundo dele com o Stop, eu também cheguei a montar um outro fundo que se chamava-se TechBase, e depois de algum tempo nós chegamos a uma conclusão que nós estávamos fazendo a mesma coisa. Então era energia dobrada. Pagando duas vezes o banco administrador e tudo mais. O trader. Então nós descobrimos que tinha muita sinergia a nossa união, que acabou ocorrendo agora. Bem, faz frio em São Paulo. E São Paulo está uma bagunça. Hoje temos mais manifestações. Você vai falar até meio que um conceito não, é do Prester, né? É do próprio Prester. Do Elliott, né? Então, ele considera os movimentos do mercado como resultante da ilusão do estado emocional da massa, né? Então, e não o inverso. Então, assim, quando nós temos um mercado de alta, diz que as pessoas estão felizes, que estão ganhando dinheiro, mas na verdade é justamente o inverso, né? O mercado está em alta porque as pessoas estão felizes, estão otimistas, e os empresários estão confiantes, estão investindo, né? E as pessoas estão otimistas com o futuro e estão gastando. Eu estou mostrando aqui o nosso gráfico de 100 anos do Dow Jones. Certo. E do mesmo jeito, quando o mercado é verdadeiro, o mercado de baixa seria resultante das pessoas estarem preocupadas, não querendo gastar dinheiro ou revoltadas mesmo, né? Então, por exemplo, esses montes de manifestações que nós
tendem aqui em São Paulo são, na minha opinião, sintomas de um bear market, né? De um mercado de baixa. É isso que está causando o mercado de baixa. O mercado de baixa é um indicador desta situação emocional das pessoas, né? É isso aí, mas eu até então dizia que o Fernando ele é bastante versado em utilização de softwares. Um deles chama-se Advanced Get, que é um software que lê as ondas de Elliott. Então, a gente não opera em função disso, mas esse software e esse outro que você tem do scanner, como é que chama isso? É o Predictor. Predictor também é um outro software que eles fazem uma busca no mercado de acordo com alguns padrões, no caso do Advanced Get, é de padrões de Elliott, né? Isso, o Predictor também, todos eles procuram reversões de movimento em torno de níveis de Fibonacci. Né? Mas com isso a gente acabou tendo uma colaboração bem legal aqui, porque para nós que temos a nossa experiência em análise técnica, é muito interessante que nos apresentem possibilidades de trade, né? Porque a gente tem muita facilidade para abrir um gráfico, olhar o gráfico diário, mudar para o gráfico intraday e eventualmente decidir se aquilo é de fato uma oportunidade, né? Mas é um negócio que dá bastante trabalho, principalmente quando a gente fala com relação a buscar indicações e trades no intraday. Eu já disse algumas vezes aqui na Quinta Técnica, e por sinal quero mencionar que nós estamos na Quinta Técnica número 150. Agora em julho vamos fazer 3 anos de programação ininterrupta toda quinta-feira às 15 minutos depois do fechamento. Mas enfim, eu disse aqui já algumas vezes que no fundo com stop, por exemplo, em que nós para onde nós prestamos a nossa consultoria, nós entendemos que podemos fazer a diferença se conseguirmos colocar posições usando o intraday. Nossa busca básica, ou o nosso garimpo, é sempre no gráfico diário. Sim. Isso também é uma característica do Fernando. O Fernando também é um trader que sempre buscou a análise básica no gráfico diário e não a análise no gráfico intraday. Mas, se a gente tem a análise no gráfico diário, por exemplo, nós estamos vendo um retângulo de baixa e, eventualmente, em função dessa análise, a gente vê que o mercado está subindo para testar a reta resistência desse retângulo. Se nós conseguirmos vender próximo da resistência do retângulo, faz uma diferença enorme da água para o vinho, do que se a gente for vender lá no suporte, no rompimento do suporte. O tamanho da posição fica bem maior, né? O resultado no final é bem melhor, então sendo que o risco seria sendo o mesmo, né? O risco é exatamente o mesmo. O risco financeiro igual. Então, o Fernando também trouxe o conceito aqui, nós chamávamos de palmo, né, o nosso risco, e agora nós estamos chamando de risco. Não, mas podemos chamar de palmo também, eu não me incomodo. Mas, palmo financeiro. Esse conceito é bacana, é bastante interessante, a gente lidar com o que nós chamamos de palmo, que é a distância original do stop. Esse é o risco da operação. Não exatamente, porque a gente tem uma outra variável que a gente regula, como vocês que nos acompanham sabem, que é o tamanho da posição, né? Você, para uma posição qualquer, dado a distância do stop, você tem que sempre adequar, na nossa visão pelo menos, né? Você deve adequar o tamanho da sua posição para que o seu risco fique sempre o mesmo. Nós, no Terminal Enfoque, investimos bastante para podermos oferecer para os nossos usuários uma ferramenta que justamente calcula o tamanho da posição.
nós já mostramos algumas vezes aqui na quinta técnica, mas é um processo em que a gente basicamente define o stop, define o objetivo e o software calcula ou sugere um tamanho de posição que, caso a operação vá para o stop, faz com que a gente tenha sempre o mesmo risco. Mas enfim, então vamos começar a analisar os mercados, mas antes eu quero só mostrar um detalhe do Terminal Enfoque. A gente sempre tem feito um pequeno momento enfoque aqui, e o detalhe é o seguinte: nós no Terminal Enfoque temos aqui embaixo várias abas. Eu estou aqui mostrando para vocês a aba Mercado, a aba Indicadores Mundiais, a aba Commodities, a aba Ações, Ações Segunda Linha, Imobiliário, enfim, nós temos 15 dessas abas que eu posso utilizar para colocar um conjunto de gráficos. E eu quero mostrar duas delas. Uma delas é essa aqui, a aba Ações, em que eu cliquei. Vocês que nos acompanham aqui na Quinta Técnica já devem ter percebido que essa tela de cotações está linkada, ela tem um elo de ligação com essa tela de cotações, tem um elo de ligação com esse gráfico, né? Agora eu maximizei o gráfico, não é o que eu queria fazer. Na verdade, eu quero deixar esse gráfico regulado aqui para esse tamanho e mostrar para vocês, então, que clicando aqui, por exemplo, em B2W, muda aqui o gráfico para B2W. Agora eu vou clicar em Gafisa, muda para Gafisa. Então essa bastante cômoda para a gente navegar. Clicando aqui no gráfico, a grande característica dessa ferramenta é o fato de que gráficos guarda todos os objetos de todos esses ativos, de qualquer ativo que eu tenha colocado aqui dentro, tá? Então, por exemplo, abri aqui Gafisa e apareceu todas essas retas, inclusive aparece aqui uma posição que nós fizemos ou pensamos em recomendar a posição, né? Então, essa é uma maneira de ver gráficos que a gente tem aqui nessa tela Ações. Agora eu vou mudar aqui para posições liquidadas. Não, eu vou mudar para posições em aberto. São as posições em aberto do fundo com stop. Janelas, organizar. Errei aqui. Organizei em cascata. Não é o que eu queria. Eu quero organizar esses gráficos em ordem alfabética vertical. E aí ele preenche todo o espaço da tela com os gráficos. E aqui a gente cai numa outra situação que também é bastante interessante. E que é a seguinte: a gente pode, depois de ter feito isso, depois de ter organizado isso em ordem alfabética vertical, a gente pode maximizar o primeiro aqui, e aí você analisa esse gráfico. Ele aqui está com intraday de 15 minutos, e depois a gente vai dando Ctrl Tab no teclado e você vai mudando de gráfico, tá? Você vai mudando de gráfico, então é uma outra maneira também bastante fácil e cômoda de ver um conjunto de gráficos, né? Cada um desses gráficos pode ter as suas características. Por exemplo, vocês veem que cada um tem a sua cor específica, né? Nós aqui na Enfoque, ou na Constop, a gente procura dar a cor do logo da empresa. Isso aqui, por exemplo, é Klabin. Nós temos aqui o verde de Klabin, né? Nós tivemos a felicidade de ter vendido o Klabin anteontem, antes da queda, na segunda-feira. Aliás, na terça-feira, nós vendemos Klabin. Por quê? Porque, estou aqui no gráfico diário agora, porque vejam, ela estava rompendo este nível de suporte e esta bandeirinha de baixa, mastro, bandeira de baixa, escapuliu, rompeu e ainda nos deu um fechamento bastante razoável, né? Nós conseguimos fazer uma posição boa aqui em Klabin, porque
o nosso stop, eu estou mostrando aqui a vocês, estava a 4,5% de distância. E o nosso objetivo, bem vejam que não é assim, nada de muito especial. Nosso objetivo está aqui em 9,50, né? A gente olha aqui, olhando o gráfico todo, a gente vê, o objetivo está aqui, que é apenas uma pequena queda, já nos leva ao nosso objetivo, em que a gente tem condições de ganhar, no caso do fundo com stop, a gente tem condições de ganhar de 0,3% a 0,4%, dependendo do fator lucro-prejuízo de cada posição, né? E falando também de fundo com stop, eu quero aproveitar e mostrar a vocês a performance do fundo. A gente tem se proposto a mostrar a nossa performance. O fundo basicamente foi feito, ou digamos, inicialmente foi feito porque nós precisávamos responder a pergunta que não calava, que era a de que a de com stop. Eu estou entrando aqui nesse site de comparação de fundos e estou mostrando aqui para vocês. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso aqui. Aqui. E agora a gente pode pôr aqui a performance no último ano. Então nós estamos muito felizes por aqui, porque nós estamos de novo acima do CDI, no que tange a 12 anos, mas entretanto... 12 meses. 12 meses, no período de 2 anos a gente ainda está deixando a desejar em termos de performance, né? Mas a gente está muito feliz porque a nossa volatilidade é baixa e até o começo desse ano nós estávamos com uma contenção, com um controle de risco muito forte. Nós, de janeiro para cá, e eu vou me permitir mostrar aqui para vocês, 6 anos, perdão, 6 meses, ou melhor, 5 meses, que é o que nos traz para esse período, que nos traz aqui para 2013, né? Então, nesse período, a partir do começo do ano, nós tivemos essa queda, mas na verdade essa queda foi dentro do mês. Nós aprendemos com isso. Nós tivemos uma rentabilidade espetacular de 500 e tantos por cento do CDI, mas deixamos escapar uma boa parte dela, mas ainda assim nós terminamos com uma... aqui eu estou mostrando agora as rentabilidades do fundo, né? Nós terminamos abril, ainda assim, com uma rentabilidade de... Foi maio. Não, foi maio. Terminamos... Não, abril. Foi de 159% do CDI. Então tivemos 150% do CDI em janeiro, 345% em fevereiro. Em março nós fomos mal, perdemos 0,66%. Aqui está a rentabilidade, aqui em comparação do CDI, né? Depois, em abril, nós fizemos 159% do CDI, que foi esse período que eu mostrei, que nós subimos e depois caímos. Mas o mês passado nós também fomos muito bem, 255% do CDI, e esse mês 288% do CDI. Então é isso, a gente está com bastante... nós estamos com bastante confiança de que poderemos ter uma performance boa a partir de agora, depois que a gente fez essa regulagem no risco. E também um outro aspecto é que com a junção dos nossos 2 fundos, nós fomos para 9 milhões de reais. E quem sabe temos possibilidade de até aumentar mais esse valor ainda com outros negócios e junções que nós estamos talvez pretendendo fazer ou com oportunidade para fazer. Então é isso. Vamos passar a analisar os mercados. Então eu agora conto com a prestimosa ajuda do Fernando. Começamos com o índice Bovespa. Como sempre, a gente começa analisando o índice Bovespa nominal. Então, eu acho que eu tenho dito sempre, Fernando, que
o fator técnico, o evento técnico mais importante é esse rompimento, o rompimento dessa reta. E o que nós tivemos agora, eu acho que pode ser considerado um evento bastante importante também, que foi o mercado escapar desse processo todo aqui, né? Mas ele ainda não escapou deste processo todo aqui, que inclui esses fundos que aconteceram em agosto de 2011, que foi o rebaixamento dos Estados Unidos, né? E e esse outro fundo aqui, eu acho que pelo jeito esse microfone que você estava usando tá ruim. Nós vamos falar no mesmo microfone aqui então. Já está desligado. Mas enfim. Então, dividir aqui. Então nós ainda não escapamos. Isso, está ótimo. Nós ainda não escapamos deste processo todo, mas nós entendemos que estamos a caminho. Aliás, já estamos testando esse suporte de outubro de 2011 e nós entendemos que estamos a caminho do teste do suporte de agosto de 2011, que foi o suporte, foi o fundo referente ao rebaixamento dos Estados Unidos, né? Eu pedi desculpas que eu estou um pouco resfriado ou gripado e eventualmente depois eu vou deixar o Fernando aqui com as perguntas, mas vamos ver se a gente chega lá. Então, para onde vamos agora? Bem, nós já paramos aqui no suporte de outubro e o mercado hoje teve uma reversão bastante importante, uma reversão de candlestick, que acontece num cenário bastante favorável para que haja uma alta mais acentuada a partir de agora. Se a gente leva em conta que nós estamos num processo de baixa, numa tendência de baixa de médio e longo prazo, porque vejam, se nós considerarmos que a tendência iniciou-se aqui nesse topo de março de 2012, nós já estamos com mais de ano nesse processo de baixa e agora nós estamos, a partir desse topo, nós estamos com topos consecutivamente mais baixos e fundos consecutivamente mais baixos, tá certo? Uma vez que esse nível desses fundos de junho, julho de 2012 foi rompido nessa semana agora. Então, nós, se considerarmos que estamos nesse processo de baixa, a gente não fica muito esperançoso dessa reversão que aconteceu no suporte hoje, porque a gente sabe que em processo de baixa, até porque um outro processo foi o outro processo de correção ou de reação por uma acumulação, eu acho que a gente pode muito bem ter um processo simples de reação com dois movimentos de alta, formando uma ABC. E máximo escuro, né? E aí os preços chegariam até o antigo suporte, que então deve, no nosso entender, oferecer resistência. Eu acho assim que se ele não ultrapassar ele pode até ultrapassar, mas o não ultrapassar essa resistência aí é sinal do mercado bem fraco, né? Principalmente se a gente tiver essas duas pernas de alta aí e a gente conseguir visualizar um ABC. Então a gente tem que tomar cuidado para não se entusiasmar muito, né? Eu quero fazer uma engenharia de padaria aqui. Interessante, né? Tá baixo. Tá. Ok. Bem, então ainda estamos nos nossos arranjos aqui, mas enfim,
o que eu fiz agora, minha gente, foi traçar um canal de baixa. Para traçar esse canal, eu comecei pela reta guia e depois eu fui aqui para reta resistência. Mas se a gente simplesmente puxar essa reta resistência, a gente vê que boa chance de a gente estar aí num processo de baixa em canal. Nessa situação, a gente não pode descartar, até porque nós já temos aí 2 fundos e 2 topos, né? A gente não pode descartar a possibilidade dos preços virem buscar de novo essa reta de resistência, né? Nós hoje estávamos discutindo aqui, até porque alguns mercados estavam oferecendo suporte e estavam tendo reversões em níveis importantes de suporte. Nós estávamos elucidando sobre o que poderia, talvez, motivar a Bolsa Brasileira, que nós continuamos a entender está numa tendência de baixa de médio e longo prazo. Mas uma tendência de baixa de médio prazo, principalmente de longo prazo, ela comporta altas expressivas, que são as reações da tendência de baixa que depois continua, né? Então, dentre essas elucubrações que nós estamos fazendo, um comentário que o ex-ministro Delfim fez nos jornais, acho que foi no Estado de São Paulo essa semana, alguns dias atrás, em que ele dizia que o que o presidente deveria fazer agora seria o mercado e prestar quase que um juramento assim de que ela iria zerar, de que o governo iria zerar o déficit público. Um choque de credibilidade, né? E isso traria um choque de credibilidade que poderia perfeitamente fazer o mercado ter uma alta bastante expressiva. E aqui a gente está vendo a possibilidade do mercado, de repente, pegar até essa reta de longo prazo, né? Pois não, Rodrigo? Vamos mexer no som de novo. Eliminar esse cara aqui. E esse aqui. Ok. Esperamos que o som tenha melhorado aí. Então, existe essa possibilidade. Uma outra possibilidade que existe agora seria a de que nós, a partir desse momento em que os preços começam a definir mais o processo para baixo, então seria a gente pensar em um processo de baixa mais inclinado, que poderia muito bem ser dado por essa nova reta aqui, de baixa, né? Então aí a gente tiraria essa reta daqui, e pensaria nesse processo. Vamos limpar essa área aqui, só para a gente ver assim no longo prazo. Nós pensaríamos então neste processo todo como sendo uma espécie de um triângulo, e que o mercado teria rompido esse triângulo. Puxa vida, deixa eu aqui ensinar o Fernando aqui. Eu estou falando do gráfico aí, estamos mostrando a gente. Perdão, minha gente. Então, eu vou ter que desenhar tudo mais ou menos de novo aqui. Nós estamos, então, aventando a hipótese de que, se acontecer alguma coisa do tipo choque de gestão ou coisa que o valha, choque de credibilidade, melhor dizendo, né? Então, nós, eventualmente, poderíamos ter os preços, olhando o mercado desse prisma aqui, nós poderíamos ter os preços, de repente, até vindo buscar essa... Deixa eu tirar essa reta daqui. Os preços poderiam, eventualmente, vir buscar
a parte de cima desse canal de alta. Vamos olhar no longo prazo aqui para vocês verem o que nós estaríamos mostrando, né? Nós estamos falando de um canal de lateralidade, ainda meio que de lateralidade, porque vocês veem que ele não tem muita simetria com esse canal de alta aqui. Esse canal de alta teria sido muito mais inclinado do que esse aqui, né? Mas essa é uma possibilidade que existe. Eu acho muito pouco provável, em função do passado regresso do partido que nos está governando, eu acho pouco provável que isso aconteça. Mas essa possibilidade não pode ser descartada. Por outro lado, se a gente tirar aquele canal, a gente aí então pode visualizar o mercado como tendo, eu vou até traçar a reta aqui. Ele então teria, e vamos ver de longe, eu gosto sempre de ver de longe. Veja, isso aqui seria um triângulo que o mercado fez depois do início da tendência de baixa. Isso aqui seria um movimento impulsivo para baixo, inicial. Isso aqui seria provavelmente chamado posteriormente de onda 2 desse processo aqui, né? O triângulo, né? Eu acho que aqui nós estamos iniciando a onda C, né? 1, 2, 3, 4, 5, A, B, e aí a onda C teria uma primeira perna de baixa, essa aqui toda seria a onda 2, e agora nós estaríamos iniciando a onda 3 da onda C, ou a onda 3 da onda 1 da onda C. Isso nós não sabemos também. E não precisamos saber, porque isso aqui já nos dá oscilações muito importantes, né? Então, eu estou mais propenso a acreditar nessa possibilidade, mas ainda nessa possibilidade, aí a gente pode pensar em puxar aqui um canal também, e a gente vê que o canal estaria aqui ou aqui, talvez, e a gente vê que o mercado tem chance de voltar, sim, aqui nesse nível de resistência, né? Que é, então, vejam, o nível desse processo aqui que foi rompido. É um nível bastante importante que o mercado rompeu essa semana. Então, ele pode voltar simplesmente aqui e depois voltar a cair, ou ele pode voltar aqui e depois andar de lado e buscar esse canal de alta. De qualquer maneira, existe sim a possibilidade que o mercado possa ter uma alta aí mais acentuada. Nós aqui, na Constop, estamos com várias posições em aberto, mas não estamos nem um pouco preocupados porque o nosso stop está muito próximo. Está bem na nuca, né? Está bem na nuca das posições, né? Hoje nós estávamos com, acho que 18, não, de ontem para hoje acho que nós viramos com 20 posições, né? Vendidas, mas na verdade nós estamos operando em café e milho também. E então estávamos com 18 ações vendidas. Hoje nós liquidamos acho que umas 4, 5, liquidamos Vale compulsoriamente, liquidamos Petrobras compulsoriamente, e temos várias ações. Eu vou aqui, por exemplo, mostrar, bem, Klabin é uma delas, né? Eu mostrei a vocês, nada com que se preocupar com o mercado fechando praticamente na mínima do dia com uma queda bastante grande, né? Mas vejam essa ação aqui, por exemplo, fazendo uma bandeira de baixa depois de romper essa acumulação aqui. Marco Polo, essa, né? Marco Polo. Aqui, por exemplo, nós temos uma outra ação em que o stop está aqui, ó. Primeiro evento técnico, segundo evento técnico. Então, tá muito próximo, né? Essa linha vermelha é o nosso ponto de venda. Então, a gente não está preocupado aí com... Aliás, a gente não está nunca, né? Porque quando você regula o tamanho da sua posição, você, então, consegue estar no mercado sempre com o mesmo risco. Fernando e eu já operamos de diversas maneiras, não é, Fernando? O Fernando está com 50 e poucos, eu já estou para lá dos 60, e nós já sabemos, e isso eu falo aqui na frente dele, porque nós já conversamos bastante disso, nós já sabemos como nós não queremos operar.
E a maneira como nós não queremos operar é basicamente se preocupando com as posições. A coisa mais deliciosa que existe, e nós temos praticado isso diariamente aqui, é a gente lidar com a posição como se ela fosse... A gente não tem o menor apego. Aliás, a gente até faz piada aqui quando alguém não está muito afim de... No caso agora a gente está vendido, cada stop que a gente vai mudar passa pelo nosso comitê. E às vezes um não tá, fica dando argumento para não abaixar o stop e a gente começa já a brincar dizendo que ele está enamorado da posição. Tem umas ações que as pessoas têm mais tendência de se enamorarem delas, né? Aliás, aqui fica a sugestão também de a gente fazer a análise dos preços aqui sem saber o nome da ação, né? Exatamente. É uma coisa que nós andamos filosofando aí. Eu, pessoalmente, demoro um pouquinho para ir olhar no nome. Às vezes eu vejo uma coisa assim bastante interessante em termos de indicação técnica e aí eu vou olhar mais por curiosidade, mas a gente não tem a menor necessidade de saber qual ativo a gente está operando. A gente sabe que é uma dentre 70 ações que a Bolsa nos disponibiliza com a liquidez que a gente necessita, né? É importante saber que o que a gente está observando é o comportamento humano, né? Frente à realidade. Exatamente. Que ela percebe. E eu até recentemente também tive fazendo uma incursão no mundo da filosofia, literalmente, e enfim, tem um amigo meu que está fazendo uma tese na faculdade de filosofia. Esse meu amigo é dono de uma grande corretora aqui de São Paulo, e enfim, e nós estávamos aí filosofando justamente sobre colocar ordens de stop, né? O que o analista técnico tem de diferente do analista fundamental, enfim. Mas você estava falando do que exatamente mesmo? De nós operarmos sem ver. Sem ver qual é o nome do ativo. Exatamente. Bom, muito bem. Então, vamos à nossa análise. E nossa análise eu acho que é bastante rápida e simples. Hoje a gente tem aí uns 20 minutos para respondermos as perguntas das solicitações de análise do nosso público. Bem, então, como é que você chamaria o índice Bovespa em termos de previsão de curto, médio e longo prazo, Fernando? Eu acho que assim, nós temos que considerar que nós estamos num movimento de baixa importante, né? Ele está começando a ter baixas mais rápidas, né? Então isso é importante, né? Isso dá importância ao movimento. Eu acho que inicialmente, por exemplo, hoje nós tivemos um movimento de reversão, que é claro que pode ser uma coisa bem maior lá, que possa ir para 59 mil pontos, mas eu acho que a princípio e por cautela nós temos que achar que é só uma retração do movimento de baixa, uma reação do movimento de baixa que deve ir no máximo aos 52 mil pontos, né? Essa é uma visão cautelosa. Depois de lá nós vamos ver. Isso aí. A princípio é isso, né? E logicamente, se a gente for surpreendido amanhã ou depois de amanhã com um candle desse tipo aqui, aí a gente já vai começar a considerar mais agressivo, esse processo como a possibilidade de ser uma acumulação de continuação ou uma bandeira, né? A gente tem que ficar de olho para ver se o mercado vai tomar o rumo ou se ele vai ficar ciscando por aqui. Se ele ficar ciscando por aí, a chance de ele estar fazendo uma bandeira de baixo é muito grande. Então aí vai da experiência de cada um aí para sentir, para esperar e observar. Exatamente. O mercado, né? É isso aí. Muito bem, vamos ver o que o índice futuro fala para a gente aqui então. Uma coisa muito parecida, né?
aqui está a figura do índice futuro, do gráfico do índice futuro perpétuo, né? Semana passada eu alertei os nossos usuários do Terminal Enfoque e o pessoal que estava nos olhando aqui na Quinta Técnica para o fato de que em cada empresa de análise técnica esse gráfico é diferente, porque ele é ajustado a cada vencimento, né? Nós fazemos o ajuste e eu sei que tem muitos colegas analistas que não fazem isso, e de maneira que no nosso gráfico a gente vê esses fundos todos mais ou menos no mesmo nível. Em vários outros gráficos eu já notei, esse fundo está mais para baixo e esse outro fundo está mais para baixo ainda. Então eles fazem um processo ascendente aqui. Esses pontos estarem no mesmo nível, e agora, hoje, é meio que pá de cal, né? Porque, vejam, essa queda violenta que nós tivemos, eu entendo que é função do rompimento de um suporte importante. E o suporte importante é dado por, puxa vida, um fundo em agosto de 2011, outro fundo em outubro de 2011, dois fundos aqui, vários fundos em junho, julho de 2012, e esse outro fundo agora em abril de 2013. Ele está deixando, como pelo fato dele ser deflacionado, né, ele já desconta a inflação, né? Ele já está mostrando o rompimento aqui, né? Esse rompimento que no à vista não aparece. Esse rompimento de agosto, do fundo de agosto de 2011, que no à vista não aparece. Isso é muito grave, né? Na minha opinião. No à vista não aparece, que no índice futuro, o índice futuro mostra que esses fundos aqui já foram rompidos, né? Em valores reais, né? É verdade, Fernando, você lembrou bem aqui, viu? Então a figura é mais feia ainda Bom, para onde a gente pode projetar esse movimento que se iniciou aqui com essa formação que nós podemos chamar de retângulo? Um retângulo que, no meu entender, aconteceu dentro de uma formação muito mais ampla, que era um triângulo descendente. Então, eu acho que nós podemos, por exemplo, projetar essa perna para baixo, que nos levaria a 47 mil pontos aproximadamente, tá? Pode falar, Fernando. Esse tamanho maior aqui, não? Podemos também. Podemos projetar. Eu acho que essa perna aqui, onde ele começou, né? Essa perna aqui, que é essa perna toda, para baixo, a partir desse topo, nós vamos para 45 mil pontos, que é exatamente o fundo do subprime. E nós podemos também projetar o triângulo, então nós temos 45 e 46, 47. Nós podemos também projetar o triângulo descendente, aqui no índice futuro. Triângulo descendente, a rigor, é isso aqui, ou seja, a altura do triângulo. E a gente usa o primeiro ponto que encostou na parte reta do triângulo, na base, né? Descendente no caso, o ascendente, e projeta para baixo. Aí a gente tem um processo em que a gente vê que o buraco é bem mais embaixo e a projeção é abaixo de 40 mil pontos. É a projeção que nós sempre apresentamos aqui, ainda que indiretamente, aqui na Quinta Técnica. A nossa ideia é que essa que nós entendemos ser a onda C do ciclo iniciado com a eleição do presidente Lula, que eu chamo de ciclo do presidente Lula, que teve essa onda impulsiva, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Então, nós sempre entendemos que essa onda C seria, ou traria os preços abaixo do fundo do subprime, né? E essa projeção do triângulo descendente está mostrando justamente isso. Eu acho que numa projeção assim, até bem conservadora, ela poderia ter o mesmo tamanho dessa baixa do subprime. Sim, então, se nós projetamos... Só que é um processo bem mais lento, né? Se nós... Iniciou aí no topo de 2011. Nós podemos projetar isso aqui também, vamos projetar isso aqui. É essa grande perna. A gente está projetando as pernas de curto, médio... Essas coisas, né? Essas baixas aí, né?
Olha que mais ou menos a mesma interessante. coisa, né? Nós chegamos exatamente, praticamente no mesmo nível, né? E esse Agora nível é importante. abaixo, de novo, abaixo de 40, um é 37 mil pontos e o outro é 36 mil pontos. Agora é importante Duas projeções. a gente notar que isso aí também não é o fim do mundo, né? Porque como é uma baixa que é muito trabalhada, ela tem grandes altas no meio dessa baixa. Né? Grandes oportunidades. Percentualmente vamos ter grandes altas, mas a gente... Do mesmo jeito que aqui na alta posterior ao subprime, nós tivemos possibilidades de baixa muito interessantes. Logicamente, tendência de alta, as pernas de alta são muito melhores de serem operadas fácil, né? do que as pernas de baixa, né? É. Mas aqui você vê, nós tivemos aqui a ABC e tal. Agora, é um mercado difícil, né? Porque essa onda aí, ela cai muito devagar, né? Se você vê, assim, mesmo no visualmente, a inclinação... Mas qual onda você está falando? Essa aqui? Isso. A onda C? Isso. Ela é Bom, mas lenta. ela caiu, né? Mas agora, eu acho que ela tende a se tornar mais rápida por ter rompido esse monstro desse suporte aqui, né? Sim. Mas nós hoje já vimos uma possibilidade aí de uma retração. Ela vai trabalhando. Eu estou esperando volatilidades bem grandes, maiores agora. Sim. Bom, vamos dar uma espiada aqui no nosso gráfico do Bovespa desde 1963. São 50 anos de Bovespa. Na verdade, não é só Bovespa, porque nós trazemos esse gráfico com o Bovespa e ele se junta a partir de 68 aqui com o IBV da Bolsa do Rio, porque o Bovespa começa em 68, nós pegamos esse pedacinho e emendamos nesse gráfico. Esse pedacinho é a oscilação nessa época do índice da Bolsa do Rio, IBV. Então, nós temos essa situação, esse é um dólar, o dólar aqui se presta para efeito de consertar a inflação, e ele é muito bom nisso. Sim, o dólar teve uma inflação também, mas a inflação do dólar é infinitesimalmente pequena quando comparada à inflação do real, né, que nós tivemos do Brasil. Então, nós estamos analisando aqui esse último ciclo, né, mas o importante é a gente entender que nós tivemos 4 precedentes, ou melhor, 3 ciclos precedentes, né, a esse ciclo do presidente Lula. O primeiro foi esse aqui em 91, pós-Collor, que aqui a gente consegue visualizar as ondas Fibonacci de uma maneira muito clara, né? 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Depois nós tivemos esse ciclo que foi de 83 até 86. A gente também consegue visualizar as ondas Fibonacci de maneira muito clara. 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. E essa onda C aqui de maneira muito clara com 5 ondas, né? Ela é uma onda impulsiva. E a que está mais longe, que esse ciclo que começou em 65 e terminou em 83, que a gente também 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. C lenta, tá vendo? Uma C bem lenta, exatamente. Eu temo que seja essa agora. Se a gente for pensar em termos da teoria de Elliott, como é que chama? Alternância, né? Então, a alternância era no que tange às ondas corretivas, né? Então, a ideia é que você tenha uma simples e outra complexa. Essa aqui bem complexa, essa aqui... essa complexa, essa A, B, C, essa aqui mais uma acumulação, essa aqui simples, né? A, B, C. Então, teoricamente, nós estaríamos mais para um processo desse aqui do que para um processo desse aqui, né? Para a gente ficar no passado recente. E isso aqui, mas de qualquer maneira, a gente tem os preços indo para níveis abaixo do subprime, né? Sim. Agora, isso tudo é elucubração de uma tarde de quinta-feira, porque a gente, como eu sempre digo, a gente não opera nisso, a gente opera no curto prazo, né? Mas é só para a gente ter uma noção de a quantas a gente anda. Para o pessoal também não achar que nós estamos falando que
Isso aí está deflacionado em dólar, né? Então, se houver um movimento aí mais brusco do dólar, ajuda a corrigir essa baixa aí, né? Exatamente. Agora, o que eu acho que salta aos olhos aqui da gente é que quando a gente analisa o ciclo do presidente Lula, especificamente no gráfico indexado em dólar, vejam que coisa chocante quase que a gente consegue extrair daqui, né? Essa reta acho que poderíamos colocar aqui. Vejam como salta aos olhos também o fato de que no gráfico em dólar, esse topo aqui de outubro do ano passado e esses outros fundos, quer dizer, a gente vê está mais próximo do índice futuro, né? Está descontando do mesmo jeito que o índice futuro. E não se iludam, a gente teve aqui o rompimento de uma acumulação de um ano, quase 2 anos. Isso aqui é uma acumulação que durou quase 2 anos e deixou um suporte muito claro aqui. Olhando de longe, a gente vê bem esse suporte como um divisor de águas, né? É importante notar que quanto mais longo é o suporte, mais firme ele é e mais explosivo é quando é rompido, né? Por quê? Porque tem mais posições de compras ali, né? E mais ordens de stop logo abaixo mais gente que vai entrar no prejuízo abaixo dessa linha. Exatamente. Quanto mais claro o suporte, mais ordens de compra vão estar acima dele e mais ordens de venda, que são as ordens de stop das pessoas que estão compradas, vão estar abaixo dele. Mas e nós estamos vendo. Não necessariamente falar que são ordens de stop, né? São pessoas que vão entrar no prejuízo. Claro, né? claro. É aquela luzinha que acende na cabeça das pessoas. Como, por exemplo, deve ter acendido luzinha na cabeça de pessoas que tinham o Vale do Rio Doce quando ela rompeu esse importante suporte de 30 que ela tinha, né? Mas isso fica muito claro, né? Então, aqui no gráfico indexado em dólar, a gente vê a reversão. Essa reversão, a gente pode... na verdade, a gente não tem muita... a gente não tem nenhum suporte muito importante, né? Muito livre, né? Tá preocupante. Está mais preocupante. Em dólar está preocupante. Quer dizer, então isso aqui estaria muito mais para os preços fazerem um tipo de comportamento desse aqui, ou seja, embandeirarem, fazer uma bandeira de baixo para depois botar um outro para baixo, do que para eventualmente fazerem um pullback para a antiga resistência. Mas estamos muito jovens ainda nesse processo, vamos ter que esperar quinta-feira que vem para podermos dar um palpite mais elaborado. Bem, vamos ver então agora rapidamente aqui o SP500. O SP500, minha gente, rompeu a espetacular resistência que foi oferecida pelos topos de 2000 e de 2008. Os preços romperam essa resistência e romperam nessa tendência iniciada em novembro do ano passado e agora tiveram uma queda. Nós não sabemos se vai ser para um pullback ou para que vai ser. Bem, esse é o gráfico que o americano vê. Eu quero mostrar para vocês agora. Deixa eu ver uma coisa aqui. Antes de ver, você pode botar um mensal desse aí? Claro. Mensal. Está aqui o gráfico mensal. Para a gente ver, só para ver como é que foi o comportamento do último mês aí. A gente vê que não é uma coisa assim tão... no mensal, o Fernando está aqui sempre me surpreendendo. É muito bom a gente ter alguém que pensa como a gente e pode nos mostrar alguma coisa que a gente não enxerga. É muito gratificante. Então, o que eu acho que dá para a gente ver aqui? Dá para a gente ver que o candle do rompimento, que foi do mês passado, o candle de maio, poxa, não foi assim um espetacular rompimento, né? E esse candle até agora, desse começo de mês, por enquanto está mostrando uma indefinição do mercado, né? Que é o que está acontecendo. Então, isso aqui levanta algumas suspeitas sobre esse rompimento. Se o mercado entrar para dentro aqui de novo, vocês sabem, nós teremos aquela que eu considero a mais importante indicação técnica, que o americano chama de bull trap, e que eu acho que, se acontecer, vai estar indicando baixas bastante significativas. No lado das considerações para que isso possa acontecer,
o que está se falando muito hoje em dia é a possibilidade de que sejam levantadas os incentivos à economia, né? Nos Estados Unidos e na Europa. Mas o que eu queria mostrar a vocês é o gráfico que nós aqui vemos, que é esse gráfico do Dow Jones aqui, é um gráfico de 100 anos. No gráfico do Dow Jones indexado pelo CPI, porque o gráfico não indexado, eu já mostrei algumas vezes aqui na quinta técnica, mas não custa lembrar, o Dow Jones não indexado é esse cara aqui, e esse gráfico tem 113 anos, e é um gráfico que só sobe. Isso aqui é 1929, aparentemente ele só sobe e ele está muito acima, ou estaria muito acima do topo de 2008 já. Mas acontece que isso aqui não é verdade, porque neste período nós tivemos essa inflação aqui, que eu já mostrei para vocês, né? 2.270%, essa inflação até hoje. De maneiras que, quando a gente aplica essa inflação nesse gráfico aqui do Dow Jones, essa acumulação aqui vira uma queda de proporções comparáveis a 1929 e muda completamente a perspectiva do processo, né? Bem, esse é o gráfico que nós vemos. A gente vê que nos Estados Unidos, expansões econômicas comparáveis a essa que nós tivemos de 1982 até 2000, nós tivemos dois precedentes. Uma foi o que antecedeu 1929 e outra foi esse processo que começou em 1932 e acabou e terminou em 1966, tá? Nas duas, os preços vieram nessa reta suporte aqui. Vejam onde nós estamos lá nos Estados Unidos, e agora olhando só esse ciclo, né? Vejam onde nós estamos, né? Nós estamos lá, e o interessante é que quando a gente vê o gráfico desindexado, aliás, desinflacionado, indexado para desinflacioná-lo, a gente vê que o mercado está rateando exatamente nessa tremenda reta suporte, a reta resistência, que passa pelo topo de 2000, passa pelo topo de 2008, milimetricamente. Vejam aqui, ó, milimetricamente, isso aqui é o topo de 2000, tá? Milimetricamente pelo topo de 2008, e ela está aqui, o mercado está exatamente lá agora. Ele tocou nesse nível, e aí o que ele fez? Ele rompeu essa reta aqui, dessa tendência de longo prazo, dessa tendência de curto prazo, que começou em novembro, e que lá no gráfico da S&P fez ele romper aquele topo. Mas eu acho que isso é uma falácia. Agora, rompeu essa reta, voltou, corrigiu, e o que está fazendo aqui agora? Será que isso aqui não pode ser... será que isso aqui não pode ser uma bandeira de baixa? Pode sim, eu acho que ele pode muito bem estar se acumulando por baixo aqui e depois fazer isso, que é o que eu acho que ele vai fazer. O Fernando me pede aqui para ir para o gráfico mensal, né, Fernando? Então está aqui o gráfico mensal. No mês passado, quando ele encostou nessa reta de tendência, ele também deixou esse candle aqui com uma sombra superior bem grande, né? E agora está indefinido. Então isso aqui, para virar uma reversão, eu acho que não custa muito. Se nós tivermos o mercado americano caindo, então vamos nos lembrar que isso está acontecendo num contexto muito importante, muito, muito, muito importante, que é o contexto de ele estar tocando essa reta, dois topos de suma importância, né? Porque num os preços caíram 42%, e considerando o dólar indexado, e no outro os preços caíram 55%. Tá? Então, nós estamos aí indefinidos, considerando aqui o S&P, que agora eu volto a colocar no gráfico diário. A nossa ideia é de indefinição para o curto prazo, ou lateralidade aqui no curto prazo, e indefinido aqui no médio e longo prazo, em função de ele ter rompido esse processo aqui, né? Mas se ele volta para dentro, nós já vamos ficar muito baixistas. Vamos imaginar que isso aqui é um topo principal, e enfim, se ele, por outro lado, romper esse nível,
aí sim nós achamos que ele pode se desenvolver mais, né? E vamos ter que esperar para ver aí essa semana. Então vamos às perguntas, mas começamos com análise de Petro e Vale. Que deram importantes indicações de alta hoje. Petrobras nos deu um engolfo importante. Até onde isso vai nos levar? Nos deu um engolfo importante, mas já deixou essa sombra aqui. Esse aqui já penetrou aqui, né? Se fosse fino, não penetrava esse aqui. Exatamente. Isso aqui, né? Nem tocava. Se fosse o mercado fosse firme, né? Ele não voltava até aqui, né? Outra onda de impulso para frente não... Eu acho que o importante de Petrobras é que nós tivemos um processo de reversão. Eu vou até me permitir aqui usar a ideia do Fernando e vou colocar o gráfico no gráfico mensal. Vejam que feio, né? Quer dizer, aqui nós tivemos clímax, indefinição e reversão, que configuram uma formação de reversão, né? Por enquanto. Então, o que Petrobras fez hoje, embora possa ser importante no curto prazo, no médio e longo prazo não muda absolutamente nada, né? Então, nós estamos aí de indefinidos para alta no curto prazo e continuamos com a nossa visão de baixa no médio e longo prazo. Se os preços romperem o suporte que nós podemos dizer está 19,50, eles aí vão apenas caminhar até o teste dessa reta de resistência. Essa reta é muito, muito, muito importante. Vejam, temos um ponto aqui em 2008, outro ponto em 2009, outro ponto em 2012, outro em 2012 e outro agora em 2013. 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Essa reta é muito importante. Então, o que ela pode fazer? Não dá para pensar em trade aqui, porque o stop tem que ficar abaixo desse nível e aqui nós temos Malemar 2-1, né? Então é isso. Essa resistência aqui é muito importante. Aqui. Muito importante essa resistência aqui, o Fernando lembra, 19,50. Mas está como impulso para baixo, né? Se ele tiver uma reversão nesse antigo suporte, né? Se ele romper esse antigo suporte, aí pode ter um ABC assim, né? Ah, sim, tá. Que também não tá bom porque furou aqui, mas... Furou aqui. O Fernando está dizendo que se nós rompermos essa resistência, aí isso aqui poderia se caracterizar como uma ABC. E aí nós podíamos ter um impulso pelo menos desse tamanho a partir daqui. E aí os preços romperiam essa reta. Mas eu acho que é muito difícil que eles rompam essa reta. Né? Mas tem que ficar de olho. Exatamente. Vamos dar uma espiadinha rápida aqui no petróleo. E vejam que interessante também que o petróleo também está testando uma reta de resistência que tem 1, 2, 3, 4, 5 pontos. E nós tivemos hoje eles romperam um pequeno topinho aqui. E estão encostando nessa reta. Nós vamos ver o que acontece nessa reta. Se nós tivermos uma reversão importante aqui, eu acho que aí é para a gente se atirar em cima de posições de venda de Petrobras. E, logicamente, nós estaremos vendo a mesma reversão em Petrobras também, né? Bom, vamos para Vale ver o que Vale aprontou conosco hoje aqui. Nós, como eu disse, estávamos com posições de venda em ambas e acabamos liquidando as nossas posições próximo do fechamento em função justamente desse processo. Acho que Vale fez uma reversão mais importante, mas o que falta é algum nível de suporte. Aqui em Vale nós temos esse topo aqui, nada de muito especial, algum suporte, né? E Vale nós temos essa resistência a 30. A resistência a 30 é muitíssimo importante. Eu acho que tem boas chances em função da reversão que aconteceu hoje, de candlestick. Eu acho que a gente tem bastante grandes possibilidades dos preços irem fazer um pullback
a essa resistência. Mas a gente está falando aí de uma alta pífia, né? De algo de 4,5%, menos que 5%. E aí é ver o que os preços vão fazer na resistência. Eu entendo que os preços já nos deram um falso rompimento aqui no ano passado, levaram os preços para cima, para a parte de cima desse grande retângulo aqui, e acho que agora o rompimento é para valer. Nossa projeção é R$ 23,00, é para lá que nós achamos que está indo. Então estamos altistas no curto prazo, mas continuamos baixistas no médio e longo prazo. Então vamos às perguntas, Júnior? A gente dê. Gold. Então eu vou aqui para commodities e vou ver o gold. Então, nada como a gente ter uma visão de longo prazo, não é? A gente pode até arriscar traçar uma retinha aqui que não nos leva a nada. Opa, agora sim. Tracei uma reta que eventualmente passa nos níveis atuais de mercado. Uma reta de suporte que a gente marca no nosso gráfico na cor azul. Então a gente já viu essa grande tendência de alta que começou em 2001. E agora vamos ver o que nós podemos falar sobre esse processo de alta aqui. E, bem, nós temos uma formação, pois não, Fernando? Temos uma formação de topo aqui, definida com esse suporte, que foi rompida definitivamente pelos preços, e depois de uma grande oscilação, os preços estão lateralizando, né? Numa formação que eu acho que nós vamos poder chamar de triângulo simétrico, e que projeta de continuidade do movimento que o precedeu. Isso projeta essa amplitude aqui para baixo a partir daqui, que é 1.200, provavelmente 1.200. Aí os preços já começam a adentrar a faixa Fibonacci, porque nós traçamos justamente o Fibonacci dessa última perna de alta aqui, não é do começo da tendência, é aqui dessa última perna que começou em 2008. Ou seja, isso aqui é o fundo do subprime para o ouro, né? Então nós traçamos Fibonacci aqui e a faixa Fibonacci está aqui entre essas três linhas aqui, né? Então é isso que a gente acha que vai estar acontecendo com o ouro. E ademais a gente também entende que isso aqui, ó, parece uma pequena bandeira de baixa que está acontecendo dentro desse retângulo. Esse retângulo não está assim muito bem caracterizado, mas quando a gente olha de longe, fica claro, né, que é clímax de baixa e aí quer dizer, movimento definido de baixa e aí os preços estão lateralizando. Quando isso acontece, essa formação a gente chama de formação de continuação e ela costuma dar continuidade ao movimento que a precedeu. Nesse caso, a gente entende que os preços devem provavelmente vir aí para 1.230, mas acreditamos que pode muito bem chegar a 1.200, onde ele deve encontrar suporte. Júnior? Muito bem, está aqui YouTube. Evento técnico muitíssimo importante a gente entender que este processo foi rompido. Os preços depois fizeram essa alta que eu entendo nós vamos chamar posteriormente de um simples pullback a essa importantíssima reta de suporte. E aí lateralizaram. E aí tentaram fazer um outro topo, não conseguiram. Tentaram de novo fazer um novo topo, não conseguiram. Romperam essa pequena retinha aqui, mas vamos tirar ela daqui. Então a questão é saber, isso vai romper para cima ou isso vai testar o fundo aqui?
Por conta disso aqui, nós entendemos que está se formando um topo aqui. Por conta disso aqui o quê? Por conta do rompimento da reta. Está se formando um topo. Por quê? Porque quando rompe a reta, a gente tem direito de achar que nós vamos ter uma prenda Fibonacci. E quando a gente traça a Fibonacci desse processo de alta, o primeiro número vem daqui abaixo de 10, abaixo do fundo do subprime. Né? Então, em função disso, nós estamos entendendo esse processo. Também, o que nós podemos constatar aqui? Nós podemos constatar que Banco Itaú, vamos pegar aqui, a partir do começo dessa tendência de alta, que é 1998. Banco Itaú subiu 5.000%. Tá? Então, depois de um ativo ter subido 5.000%, para começar, eu mostrei para vocês uma época sem inflação, né? Sem inflação galopante. Então, nada sobe 5.000%, né? Como é que uma coisa pode subir 5.000%? Será que as pessoas estavam tão enganadas lá atrás? Sim, os bancos ganharam muito dinheiro e tal, mas sempre que alguma coisa sobe muito, o que costuma acontecer é que ela... Mais do que deve. Né? Muito mais do que deve. Eu costumo dizer que a locomotiva da tendência passa de passagem pela estação do valor real e aí vai a estações que são níveis super, hipervalorizados. Então, depois de Itaú ter subido 5.000%, a gente nessa análise de longo prazo consegue constatar que os preços retomaram a tendência de alta aqui em 2011, mas acabaram deixando um topo inferior ao último topo. E depois de agora estão tentando retomar essa tendência e não conseguem fazer um topo inferior a esse último topo aqui. Então a gente já tem topos consecutivamente mais baixos e agora topos no mesmo nível. Isso, minha gente, mostra claramente que os touros estão perdendo a força. Touros mais fracos. Se esse nível, vamos ver de longe aqui. Se esse nível for rompido, e aí isso começa com o rompimento desse suporte a 29, depois desse suporte a 25, depois desse suporte a 23,50 e finalmente com o suporte aqui que está entre 21 e 22. Se o suporte a 21, 22 for rompido, aí além dos comprados estarem mais fracos, nós vamos estar vendo os vendidos mais fortes. Não é? E aqui nós tivemos a primeira, ou não, os preços estão testando esse nível aqui, estão ainda dentro dessa acumulação e a gente não sabe se vai poder chamar isso aqui de topo duplo ou se nós vamos chamar isso aqui de retângulo, porque também, logicamente, existe sempre a possibilidade de que os preços segurem aqui nesse suporte e venham para o rompimento desse nível aqui. Eu acho que se os preços vão cair, eu entendo que nós vamos ter algum tipo de acumulação aqui, ou uma pequena correção, e aí vão cair. E nós vamos chamar isso aqui de formação de cabeça e ombros. E o objetivo vai ser esse aqui para baixo. Se os preços, ao invés disso, começarem a subir, eu já acho que isso aqui começa a tomar, porque eu não acho que nós vamos ter uma formação de topo triplo. Mas eu acho que a grande possibilidade é essa aqui, que os preços rompam essa que eu acho que vai ser chamada de formação de topo. 1, 2, 3, 4, 5. Né? Formação de cabeça e ombros. E vão buscar esses suportes mais baixos. Então, estamos indefinidos aí no curto prazo e baixistas no médio e longo prazo em Itaú. Júnior? Muito bem, Eletrobras cumpriu a projeção. Eletrobras primeiro veio bem abaixo, está bem abaixo do fundo do subprime. Está se aproximando dos níveis mais baixos lá do ciclo Lula. Está numa tendência de baixa muito bem definida. Rompeu para baixo essa acumulação que ele fez, teve um pullback nessa acumulação,
E agora, hoje, testando o suporte, nos deu esse belo engolfo. Então, eu acho que isso deve trazer os preços de novo até o antigo suporte, que está aí a 5,70, ou talvez até ao último topo, 6,20. Nós vamos ter que analisar esse processo aqui, mas, por enquanto, nós estamos numa tendência de baixa e tudo indica que tudo indica deverá continuar. Isso me parece ser uma onda bastante clara, impulsiva dessa tendência, que eu acho que isso onde eu acho que isso aqui é um primeiro movimento, isso aqui é o segundo movimento. Talvez a gente até tenha aqui 1, 2, 3, 4, 5, né? Onda 2, onda 3, onda 4, onda 5, e aí um fundo duplo. Não dá para se descartar a possibilidade, e principalmente em se tratando de uma elétrica, uma ação defensiva, não dá para descartar a possibilidade de nós termos aqui um fundo duplo, que aí projetaria, se esse nível aqui a 6,50 for rompido, projetaria aí uma alta até 8,50, por aí, provavelmente com chance dos preços chegarem até a essa reta de resistência. Você poderia fazer uma correção da metade dessa baixa inteira aqui. Ó. Isso, vamos puxar. O Fernando está falando de Fibonacci. Não é isso, Fernando? Isso. Então vamos puxar a Fibonacci aqui e vamos ver até onde seria. A metade seria o topo dessa acumulação aqui, então em torno de 8,50 mais ou menos. E dependendo de como ele vem aqui, ele pode eventualmente vir pegar essa reta. Essa reta tem 3 pontos já, né? Tem 3 pontos, talvez ela possa estar marcando aí. Ou não, ou vamos ver se eventualmente o processo não vai ser mais inclinado agora e vai pegar este ângulo, este novo ângulo de inclinação, que é bastante provável, né? Mas a gente está aí com essas grandes oscilações. Alta no curto prazo e talvez também médio prazo, mas continuamos baixistas no longo prazo. Júnior, estamos já no nosso tempo aí regulamentar? Tá bom, vamos então responder 3 perguntas, jogo rápido. A LTA? Alpargatas. Opa! O que eu fiz aqui, meu Deus? Uau! Opa, algum probleminha aqui no terminal enfoque que parou de responder. Faz muito tempo que eu não vejo essa tela branca aqui. Bom, eu não vou discutir com ele, vou encerrar o programa. Não vou não. Voltou. Culpa do Windows, provavelmente. Então, vamos lá. É a LPA4, né? Ok, está aqui o gráfico. Uma grande alta. Vai falando aí o que nós traçamos aqui. Temos uma retinha de suporte aqui. Deixar ela vermelha mesmo. Vou tentar fazer essa amplitude aqui dessa perna. Para saber se ela já terminou. Não, isso aí vai muito mais acima. 1, 2, 3, 4, 5. Não... De considerações de longo prazo assim, não dá pra gente. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Não sei não. Bem, vamos ficar aqui com esse pedaço e vamos ver o que a gente pode ver aqui. Nós podemos ver uma grande acumulação que aconteceu de quase 1 ano aqui. Que a gente pode talvez. Que eu acho que a gente pode chamar de triângulo ascendente, não é? Hein, Fernando? Legal, né? Passa como triângulo ascendente isso aqui, vamos ver de longe, ó. Passa, né? Então, se isso é um triângulo ascendente, nós vamos projetar isso aqui para cima.
a partir daqui, que nos leva a R$20. É para lá que nós achamos que esse processo está indo. Agora, interessante, né? Então, agora nós estamos... Opa, mas olha só. Agora nós estamos aqui muito próximos, ou bem próximos, da antiga resistência, e aparentemente tivemos aí um pequeno processo de reversão. Então, eu acho que se a gente traçar essa pequena retinha de resistência e de repente a gente vê um bom rompimento disso aqui, eu acho que dá para pensar numa compra aqui com stop logo abaixo desse nível. Agora, menciona o tamanho da operação, né? Para ser padrão. Sempre, para você ter o seu risco sempre naquele nível que te deixe... O nosso, mão, né? Mesma mão. O nosso aqui é 0,1% do tamanho da posição. Agora nós estamos fazendo posições muito maiores, porque nosso fundo com stop foi de 2.400.000 que ele tinha para 9 milhões. Então as posições são muito maiores. O risco é exatamente o mesmo. O nosso poderoso algoritmo, como a gente brinca, a ferramenta do Terminal Enfoque, R$9.000 agora. arrisca 9 mil. Exatamente. Por mão. Por mão a gente já está arriscando R$9.000. Por trade. É como se fosse uma mão, né? Mão remonta um pouco a jogo, né? Nós fazemos algo que jogo é chance cega, como dizia meu saudoso amigo José Alpiano de Almeida Prado, presidente da Bolsa de Mercadorias de São Paulo. E enquanto que especulação é um processo muito mais elaborado, né? Então é isso aí, R$20, acho que está indo para lá, tem trade aí, mas também tem trade, para quem quiser um pouco mais de garantia, numa esticada aqui, e num teste dessa última resistência, formação de uma bandeirinha de alta, e melhor ainda, a gente compra no rompimento da bandeira e rompimento da resistência com stop muito mais curto, logo abaixo da bandeira, e aqui vejam que dá trade, né? Porque aqui você tem com certeza uma situação de 4-1, lucro aqui do preço de compra até o stop, lucro daqui até o objetivo e prejuízo do preço de compra até o stop. Júnior? ELP de Paulo. Eletropaulo. Eletropaulo tomou, né? Puxa vida. Esse gráfico é bastante interessante, né? Porque a gente fica mostrando aí possibilidades de acontecer exatamente isso que aconteceu em Eletropaulo, né? E isso aqui torna a coisa mais crível, né? Eletropaulo subiu 1.804% e agora está corrigindo para dentro da faixa Fibonacci. Minha gente, a nossa experiência aqui de algumas décadas aí nos mercados, eu tenho certeza que para o Fernando também, mas já nos mostraram inúmeras vezes expansões e correções. É muito simples. O que a gente usa de Fibonacci, que é assim, um processo bem calminho, né, bem pé no chão, a gente só usa Fibonacci para medir ação e reação. Ação é a tendência e reação é a correção. Então, empiricamente, a gente sabe que depois que você tem uma esticada, seja ela no gráfico de 1 minuto, no intraday de um determinado ativo, ou seja ela ao longo de anos, quando vem a correção, ou seja, quando as pessoas começam a liquidar, quando não tem mais ninguém interessado em comprar aquilo e as pessoas começam a liquidar, e aí vem que não dá para liquidar lá em cima, e começa uma guerra para saber quem vai vender mais caro, e todo mundo começa a vender e tudo mais, os preços corrigem para dentro da faixa Fibonacci. Acontece que, algumas vezes, as tendências são violentas, muito violentas, e são muito extensas. E aí a correção vem na mesma moeda. Na mesma proporção. Né? Na mesma proporção, né? Então aqui a gente vê, a gente está vendo Eletropaulo entrando, que já entrou na faixa Fibonacci desde março desse ano, né?
Então agora está dentro da faixa Fibonacci e para onde vai? Boa pergunta. A gente acho que vamos agora só analisar essa parte aqui. E aqui eu acho que está muito simples a gente fazer uma projeção, ó. Porque nós não somos bidus, né? Ninguém é. Mas perguntando para o mercado, a gente parece que fica meio claro que isso aqui é um processo novo de baixa, né? Que se originou a partir dessa reação da tendência de baixa aqui e parou aqui. A gente pode projetar isso aqui para baixo. E mais. Isso poderia ser. Nós tivemos essa primeira perna. Vejam que essa perna é de proporções comparáveis a essa que seria a segunda perna, né? Eventualmente, nós não temos certeza ainda. E isso aqui, vejam, eu projetei ela aqui e vem dar um pouquinho aquém desse senhor suporte que nós temos aqui em 2004. Foi um suporte, um fundo após o qual o mercado rapidamente subiu 100%. Subiu 100%, para vocês terem uma ideia, em 3, 4 meses. Né? Menos de 4 meses subiu 100%. Então, esse é um nível importante. Agora, como o Fernando mostrou aqui, estava mostrando, nós temos suporte aqui no segundo número Fibonacci, provavelmente. Está se aproximando desse nível. Vejam que o nível, isso aqui seria correção de 0,618, ou seja, 62% aproximadamente dessa alta toda, né? E esse nível passa exatamente num fundo aqui, também é um fundo importante. E toda essa confusão aqui. Então, os preços, no nosso entender, estão caminhando aqui para o fundo de 2004, com, eventualmente, uma paradinha, aqui, uma paradinha do tipo dessa aqui, né? Aqui, a 5,50. Então, acho que estamos na última, Júnior. É a MBV 3 ou 4? 4. Tudo que sobe um dia cai, né? Puxa vida, olha, que interessante. Bem, o que salta aos olhos aqui é essa tendência de alta a partir da queda do subprime, que foi uma brincadeira aqui para a Ambev, foi uma brincadeira a queda do subprime, né? Isso aqui é o início do ciclo do presidente Lula. E isso aqui foi a grande tendência de alta que nós tivemos. Quantos % subiu desde o começo do Lula? Desde o começo da era Lula subiu 2.088%, aparentemente. Então, salta aos olhos essa tendência de alta a partir do fundo do subprime. 1, 2, 3 pontos, mas muito alinhados com esse processo, né? Isso aqui, eventualmente, nós poderíamos descartar essa queda aqui de agosto de 2011, que foi o rebaixamento dos Estados Unidos, e colocar esse processo aqui em cima também. Mas, tanto faz, né? De qualquer maneira, a gente tem essa reta aí que mostra claramente que ela foi rompida. Quer dizer, isso aqui é uma minhoca com vida própria e o mercado rompeu esse processo. Opa, peraí, tenho direito a exigir Fibonacci desse cara aqui. Quer dizer, tenho direito, como analista técnico, de imaginar que essa correção deverá trazer os preços pelo menos para lamber essa faixa aqui, que começa a 44 mil pontos e está aqui nessa grande acumulação que aconteceu em 2011. Muito bem. É muito comum que depois de uma reta importante dessa ser rompida, os preços voltem a se aproximar da reta, fazendo o chamado movimento de retorno à reta de resistência. Isso confirma essa reta aqui. Isso confirma essa reta de suporte, confirma que essa reta mostrava o ângulo de inclinação real que os participantes desse mercado estavam respeitando nesse processo de tendência de alta, e o fato de romper e depois encostar de novo, então confirma isso tudo, e aqui a gente diz que o mercado colocou o último ponto nessa reta. Então o que vai acontecer agora, Fausto? Bom, agora é para baixo rumo aqui a faixa Fibonacci. Como é que isso vai acontecer? Bem, nós estamos no processo de teste desse fundo aqui. O que vai acontecer? E eu sei lá, não dá para saber. Mas se os preços fizerem uma bandeirinha de baixa aqui, opa, legal pra caramba, porque quando essa bandeira for rompida,
a gente pode vender aqui com stop logo acima desse nível. Ou os preços podem agora voltar a recuperar, eu não sei, eu estou sem posição. Os preços podem voltar a recuperar e chegar de novo até esse nível aqui. E aí eu vou ficar de olho em uma reversão nesse nível. Se acontecer a reversão, vendemos aqui, melhor ainda do que vender aqui, colocamos o stop aqui e se ele só vier até aqui, você já tem um trade de 3-1 pelo menos, né? Veja lá, 1, 2, 3, você venderia aqui com stop aqui. Então aí nós vamos ver o que a gente pode fazer. E com possibilidade de colocar o stop não só aqui, mas aqui embaixo, né? Então estou bastante baixista em Ambev. Acreditamos que o povo vai tomar menos cerveja e nós vamos ter uma correção mais acentuada, mas não dá para a gente descartar a possibilidade de que, até porque a gente vê que o mercado hoje sentiu esse suporte aqui do final de abril, né? Então não dá para descartar a possibilidade de ele ir buscar a resistência dessa acumulação, que eu acho que pode ser uma acumulação, né? Por enquanto isso foi apenas uma reação da tendência de baixa, e que vai ser chamada de pivô, né? Se esse nível for rompido, isso vai ser chamado de pivô e aí a gente projeta a última perna para baixo. Então, rompendo-se esse nível, a gente pode tranquilamente aqui projetar essa última perna para baixo e os preços aí vão testar. Acho que não, na verdade a gente tem que ser um pouco mais agressivo. Deixa eu olhar aqui no longo prazo, Fernando, a gente pode chamar isso aqui. Eu pedi permissão aqui. Posso chamar isso aqui de formação de cabeça e ombros, Fernando? Ombro direito, cabeça e ombro esquerdo. Em sendo assim, a gente tendo... quem cala consente, Fernando. Acho que pode, né? Nós estamos tendo umas formações de topo aí tão grandes, né? Então a gente pega essa amplitude da cabeça até a reta de pescoço e projeta para baixo. A partir daqui, aí a gente vem buscar o suporte dessa acumulação de começo de 2012 aqui a 60 pontos, implicando numa R$60, implicando numa queda de uns 20 e poucos % aí, dá trade legal aqui. Então é isso aí, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso formato aqui com dois analistas. Algumas vezes a gente vai fazer assim, outras vezes talvez o Fernando vá estar aqui com vocês, por conta dele só, e eu continuo aqui também, sempre que possível. Muito bem, tenha uma boa noite, um bom fim de semana, até a semana que vem, que promete, com grandes oscilações, aí, sejam elas para cima ou para baixo. Muito obrigado.